Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao evento de lançamento da Rio Oil & Gas, acho que a maior feira de petróleo e gás da América Latina. Gostaria aqui também de agradecer, em nome do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, a parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP, e queria já compor a mesa. Queria chamar o nosso Dirceu Abraão, subsecretário de Petróleo e Gás da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. O senhor Jorge Camargo, presidente do Comitê Organizador da Rio Oil & Gas. Hugo Repsoldi Júnior, diretor executivo de desenvolvimento de produção e tecnologia da Petrobras. Senhor Mauro Andrade, vice-presidente de Supply Chain da Statoil. Bom, desejo a todos um excelente evento, e as perguntas serão por escrito. Tem vai passar uma pessoa com alguns papéis para a gente receber as perguntas, e no final a gente tenta respondê-las. Se por acaso a gente não conseguir, a gente manda por e-mail e também encaminha para a pessoa responsável. Bom, muito obrigado. E já deixo a palavra com o Dirceu Abraão. Boa tarde a todos. Tem que apertar aqui. Boa tarde a todos. Opa, desculpa. É um prazer enorme estar aqui, receber esse time do Rio de Janeiro, IBP, Petrobras, velhos conhecidos meus. Eu tenho minha carreira toda de Petrobras no Rio de Janeiro e estou atuando em São Paulo, então é um prazer enorme estar recebendo esse pessoal por aqui e principalmente falar um pouco sobre a Rio Oil & Gas, né, que basicamente ao longo da minha carreira eu vim acompanhando, em cada 2 anos, um evento super importante para o setor petróleo. Nós tivemos aí esse período de decisões aí que afetaram o setor petróleo e que diminuiu um pouquinho a competitividade brasileira em relação à atração de investimentos. Mas nesses últimos 2 anos, nós mesmos aqui, junto à Secretaria de Energia aqui de São Paulo, participamos fortemente das iniciativas lançadas por Brasília para a retomada desses investimentos, que era uma coisa extremamente importante, inclusive, no caso de São Paulo, para a indústria, porque grande parte dos fornecedores de bens e serviços para o setor petróleo no Brasil como um todo, historicamente, estão aqui em São Paulo. Houve todo um processo aí que afetou essas discussões de conteúdo local, afetou o resultado da indústria como um todo, mas essas coisas estão se reencaixando e é com muito prazer que a gente vê todas essas iniciativas, essas discussões que ocorreram em Brasília, alteração de regras, resoluções que vieram desde o Conselho Nacional de Política Energética, que melhoraram esse clima de investimentos para o setor petróleo como um todo, já que nós temos um manancial de petróleo aqui na nossa costa, aqui principalmente em frente a Rio e São Paulo, essas áreas do pré-sal famosas, ou seja, é um potencial gigantesco, a percepção do mundo é muito positiva em relação a esse ativo, é um ativo de classe mundial. E acho que agora a gente está tendo de novo a possibilidade e a oportunidade de transformar essa riqueza definitivamente em algo importante para o Brasil como um todo, para o setor petróleo brasileiro, para a sociedade brasileira. E eventos desse tipo são super importantes. Esses eventos, como a Rio Oil & Gas, eles trazem a indústria junto para discutir os projetos, participação, a geração de novas oportunidades através dos grandes operadores que fazem esses volumes gigantescos de investimento. Então, é uma oportunidade única. Eu encorajaria fortemente a indústria de São Paulo organizar sua participação nesse evento, né? Acho que uma coisa importante é estar presente lá com stands, oferecer sua tecnologia, disponibilizar sua tecnologia para todos esses novos atores importantes que estão chegando no Brasil. E isso a gente vai ver ao longo dos próximos anos, né? As descobertas do pré-sal já existem, estão em desenvolvimento,
E o potencial é muito grande. As rodadas do ano passado já tem novas áreas onde exploração já está ocorrendo. Nós estamos aqui na mesa com o representante da Statoil, que já está furando poços exploratórios aqui na costa de São Paulo. Ou seja, tudo isso é muito alvissareiro aí para todos nós. Então, eu espero realmente que a feira seja um sucesso e que haja grande participação de parte de São Paulo e que a gente comece a se estruturar para que, em próximos anos, a gente crie aqui o nosso São Paulo Oil and Gas, que eu acho que a gente tem toda a possibilidade de chegar lá. Então, é começando com participação forte nesses eventos aí que a gente pode ampliar a nossa participação e a participação de toda a indústria paulista aí no setor petróleo e gás. Muito obrigado. Bom, passa a palavra, então, para o doutor Jorge Camargo, presidente do comitê organizador da Rio Oil and Gas. Muito obrigado, Gustavo. Quero agradecer a Fiesp, na pessoa do Gustavo, por nos receber aqui nessa casa. Um prazer, uma honra, um privilégio para nós estarmos aqui na Fiesp com vocês. Quero agradecer a presença do nosso amigo Dirceu Abrão, né, e na presença dele, saudar o nosso secretário, João Carlos Meirelles, que é sempre muito presente, muito ativo nesse setor. Agradecer a presença do Hugo, diretor da Petrobras, né, que deixou a sua agenda intensíssima, né, sem apresentar os resultados da Petrobras, brilhantes resultados, aliás, Hugo. Parabéns a você, a sua diretoria, ao Pedro Parente, que lidera para trazer a Petrobras de volta aí ao bom caminho. E agradecer ao Mauro, vice-presidente de Supply Chain da Statoil, também, e toda a equipe do IBP, que está aqui hoje, o Vitor, como à frente, que nos permitiu organizar esse evento. Mas eu queria agradecer principalmente a presença de vocês aqui, terem vindo hoje aqui nos ouvir, né? E eu, pessoalmente, eu vim do Rio para deixar com vocês 3 mensagens que eu queria enfatizar nessa oportunidade que a Fiesp nos oferece. A primeira delas é que essa indústria de petróleo vive hoje a maior transformação da sua história. A indústria de petróleo brasileira hoje passa pela maior transformação da sua história. Maior do que quando houve a abertura para o setor de exploração e produção da década de 90. É uma transformação realmente, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? O impacto que isso causa na nossa indústria. Esse é o primeiro ponto, né? E, evidentemente, um momento como esse é um momento que oferece perigos e grandes oportunidades. E não acontece a cada momento. Acho que uma geração tem poucos momentos de viver uma transformação como nós estamos vivendo. Então, esse é um ponto que eu vou elaborar um pouquinho mais para vocês. O segundo ponto é o novo protagonismo que São Paulo passará a desempenhar nesse novo cenário, tá? São Paulo já é, evidentemente, um estado da maior importância, né, para a indústria óleo e gás, pela sua base industrial, pela base de refino logística que já tem, e ela agora passa a ser um dos maiores, o segundo maior produtor de petróleo no Brasil, e com o maior potencial de crescimento nos próximos anos. Então, São Paulo vai ter um outro perfil na indústria do que teve no passado. Então, é uma nova... E essa transformação, o papel de São Paulo, aí eu vejo só como uma grande oportunidade para o Estado, talvez o Estado que tenha mais a ganhar nesse novo momento em que vive nossa indústria. E o terceiro ponto, a primeira grande transformação, o papel que São Paulo vai desempenhar, e o terceiro ponto que eu queria passar, que a Rio Oil & Gás, esse evento vai acontecer agora em setembro, é o local onde essa transformação vai ser debatida, vai ser discutida pelos principais líderes dessa indústria do Brasil e do mundo, né? E as principais indústrias estarão lá para discutir as oportunidades e os perigos e os riscos, e, enfim, tudo que esse novo contexto engloba, tá? Isso vai acontecer em setembro, e isso, portanto, é a razão do nosso convite aqui. Mas essa transformação, eu queria realmente passar isso com bastante ênfase. Bom, vocês têm visto, né, o Brasil, e é preciso reconhecer o trabalho desse governo em remover uma série eu chamaria de entulho regulatório que nós fomos construindo ao longo dos anos e que tornou o Brasil
pouco atraente para investimentos globais, né, em exploração e produção, em óleo e gás de modo geral. Esses obstáculos regulatórios foram gradualmente removidos de uma forma muito importante, e o resultado disso já pôde ser apreciado nos últimos leilões da ANP. Foram resultados extraordinários, em qualquer aspecto, muito, muito bons. Geralmente se mede o resultado do leilão pelo volume de bons, que foram recordes, mas o volume de bons não é a parte mais importante. A parte mais importante é os compromissos de investimento que essas empresas estão fazendo, essa aposta no Brasil nos próximos 5, 10 anos, e empresas como a Statoil, que o Mauro vai contar um pouco para vocês, a nossa Petrobras, voltando a ser botando a casa em ordem, as suas finanças, e voltando a ser um grande investidor, e não só elas, são dezenas de empresas, entre as que já estavam e novas que chegaram, e que passam, então, portanto, fazer essa retomada da indústria de petróleo no Brasil. Mas essa retomada da exploração e produção talvez não seja a mais importante mudança que está acontecendo, né? O setor de gás está sendo aberto. A Petrobras recentemente anunciou a abertura do setor de refino, um dos maiores mercados do mundo, que é o Brasil, quinto ou sexto mercado mundial, ainda monopólio, praticamente monopólio da Petrobras, está sendo aberto. Então, essa mudança que a Petrobras passa, né, ela faz muito bem em concentrar o seu plano de negócio, e o Hugo certamente vai comentar um pouco sobre isso, naquelas áreas que têm maior valor estratégico para a companhia, ela abre oportunidades fabulosas para outros players na área de gás, na área de refino, na área de logística, além de exploração e produção. Então, é uma mudança realmente profunda, que eu não sei se caiu a ficha ainda de todos sobre o tamanho dessa mudança. E isso, num contexto global de uma grande transformação também, é uma transição energética. Nós estamos caminhando para um mundo com menos carbono. Nós estamos vendo países como os Estados Unidos, antes o maior importador mundial de petróleo, de energia, hoje autossuficiente em óleo e gás, exportando, né? Imagina o impacto geopolítico que isso traz, né? Então, nós estamos vendo o mundo como nunca esteve, uma abundância de energia, uma diversidade de energia, as renováveis entrando com uma força enorme, sendo competitivas, disputando. Hoje, no Brasil, você tem as renováveis competindo de igual para igual e com vantagem sobre as mais variadas formas. Então, é realmente uma transformação muito grande pela qual nós estamos passando, né? E as empresas que vão se beneficiar, que vão ser as líderes, que vão se posicionar e vão crescer nesse novo ambiente, estão se formando agora, entre aquelas que conseguirem enxergar realmente o tamanho dessa mudança que nós estamos passando. E nessa mudança, como eu disse, São Paulo vai ter um papel especial, né? Vai ter um papel especial pelo tamanho da sua produção, e o que ele já tem, e o que ele passa a adquirir, sendo um dos maiores produtores de petróleo do Brasil, né? E aquele estado com maior potencial de crescimento, e o Dirceu sabe muito bem disso, e o secretário, o João Carlos, foi muito rápido em perceber essa nova importância que o setor de óleo e gás traz a São Paulo, né? E passou a desempenhar, e passou a ter um protagonismo, uma liderança muito importante. Então, esse novo cenário traz para São Paulo oportunidades enormes. E essa mudança é boa para São Paulo, e São Paulo é boa para a indústria de gás. Por uma razão boa e uma razão, digamos assim, mais infeliz, digamos, né? A boa é essa, né? Que é o Parque Industrial de São Paulo, as refinarias, a capacidade empreendedora, o dinamismo da economia de São Paulo, sendo trazida para ajudar a levar a essa retomada da indústria de óleo e gás, é muito boa isso acontecendo. Por outro lado, o Rio de Janeiro, que é o estado líder, né, e sempre foi, chegou a ter mais de 80% da produção nacional, passa por um momento difícil, como todos sabemos, um momento difícil, né, e que, portanto, abre um espaço, e a indústria vê com muito bons olhos São Paulo ajudando a trazer de novo racionalidade econômica. Vou dar só um exemplo, né? Repetro, esse instrumento que é fundamental, sem repetro, ou seja, sem você tirar impostos sobre investimentos na cadeia de óleo e gás, não existe indústria de petróleo no Brasil. Simples assim, não existe. Esse foi renovado, uma coisa que vem sendo renovada há décadas, né? E foi renovado recentemente, mais um esforço desse governo fez no Congresso. No entanto, aqui em São Paulo, assim que foi renovado, o governador geral Alckmin, né, no dia seguinte, num posto de gasolina, de manhã, assinou e o Rio de Janeiro ainda está, sabe, discutindo na LERJ. Enfim, estou mostrando esse quadro, né, da importância que São Paulo traz também para o setor de óleo e gás. Então, todo esse contexto, todos esses temas vão estar na Rio Óleo e Gás. Nós vamos ter um congresso espetacular,
Vamos falar de exploração e produção, vamos falar de gás e energia, vamos falar de downstream, vamos falar de transição energética. Vai ter um painel que vai ser o chair vai ser o Pedro Parente, com principais CEOs do mundo falando dessa transição para um mundo de baixo carbono, um mundo de renováveis, um mundo que é um outro mundo que a gente vai ser dificilmente reconhecer daqui a uns 5, 10 anos. Isso vai estar todo sendo discutido lá. Então, o Congresso vai ser muito bom, né? Como foi o último, há 2 anos atrás, porém, o último, 2 anos atrás, a feira não foi tão boa. A indústria do petróleo ainda atordoada pelo colapso que houve nos preços do petróleo, né? Eles saíram de 100 para 40, né? Então, as indústrias todas com uma dificuldade enorme de custos e tal. A feira foi muito abaixo do que a gente gostaria. Isso deve mudar nesse de setembro. Vai dar só uma medida para vocês. Na última feira, a Petrobras foi a única operadora a se apresentar. Todas as outras resolveram que não, né? Esse ano teremos 10 operadoras de petróleo, além da Statoil, a Total, a Shell, a BP, a PetroRio, enfim, todas estão voltando a ter espaço, ou, se não tem espaço, participar como patrocinadora. Então, nós vamos ter um grande congresso e vamos ter uma feira que vai realmente, eu acho, marcar essa retomada da indústria do petróleo e óleo e gás no Brasil. Então, são momentos muito, muito interessantes que nós estamos vivendo, e nós queremos justamente trazer São Paulo para isso. E eu concordo com o Dirceu, eu acho que não há ter nada de errado imaginar que daqui a alguns anos vamos ter que discutir se vai ser São Paulo óleo e gás, vai ser Rio óleo e gás. Isso eu acho que é uma coisa boa para a indústria, a ver. Competição é muito bom, sabe? Competição sadia, acho que é ótimo para todo mundo. Então, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês, de que nós estamos vivendo tempos interessantes. São Paulo tem uma oportunidade de grandes indústrias de São Paulo, os empresários de São Paulo têm uma grande oportunidade pela mão, e convidar todos vocês a, portanto, estarem, o local para estar presente. Olha, é muito difícil prever o que vai acontecer, quem são as empresas, quem são os líderes dessa próxima etapa, mas uma coisa eu tenho convicção, essas empresas, líderes, esses empresários vão estar na Rio Óleo e Gás de setembro. É lá que vão sair aqueles que vão ser os vencedores dessa próxima etapa. Então, eu queria pedir, Gustavo, se você me permitir, que eu convidar o Vitor, que é o gerente da Rio Óleo e Gás. Ele está aqui para conversar com vocês. Ele vai apresentar rapidamente, só um filmezinho de 2 minutos, um pouquinho para quem não conhece a dimensão da Rio Óleo e Gás, contar um pouquinho para você o que é isso, antes, né, Gustavo, de passar depois os nossos outros palestrantes. Bom, obrigado, Camargo. Queria só agradecer a presença aqui do subsecretário, do Dirceu Abraão, agradecer também a parceria aqui da Força dos Amigos da Fiesp, aqui na figura do Gustavo Borges, e agradecer também aos nossos patrocinadores e parceiros aqui, o Repsol e Mário Andrade, por nos prestigiarem aqui com a presença deles aqui, né, numa quarta-feira à tarde, numa agenda super corrida. Eu acho que isso que é importante, e como é bom e gratificante a gente poder experimentar esse engajamento que a Rio Oil & Gas traz em suas edições, inclusive na última edição, que foi uma das mais difíceis da nossa história. A gente estava bem no olho do furacão, da crise, né? Mas a gente vê, hoje eu tenho um comitê organizador, um comitê técnico, com mais de 120 pessoas, voluntários, profissionais da indústria, né, desse porte aqui, alguns perfis mais técnicos, outros mais estratégicos, mas são profissionais da indústria, das empresas, uns expositores, outros ainda não, mas que vão lá, uma vez por mês, pelo menos, cada comitê discutir acaloradamente quais são os palestrantes mais importantes que a gente tem que colocar, quais são as pautas que a gente tem que abordar para trazer um evento cada vez mais representativo, usar isso como uma ferramenta de desenvolvimento para a indústria, e é isso que dá força, que dá vontade para a gente continuar trabalhando, sabendo que esse evento é muito mais do que uma questão comercial. Ele realmente tem que ser uma bandeira. Na última edição, a gente passou por um momento em que a gente tinha um novo ministro, né, um novo e jovem ministro também, começando ali, a presença do presidente, indícios de um novo diretor da Agência Nacional, e eu acho que, por alguma forma, ele foi um divisor de águas em tudo que a gente ia pleiteando, no momento de incertezas que a gente estava vivendo naquele momento,
evento e tudo que a indústria conquistou de 2 anos para cá. Então, hoje, é bom saber que a gente tem um evento hoje que já está 20% acima da perspectiva de área de exposição do ano passado. A gente já tem 9 operadoras já participando da exposição, muitas voltando para o evento. As principais empresas do supply chain estão presentes já no evento, já temos 9 pavilhões internacionais. Enfim, não quero ser repetitivo. Uma coisa importante, Camargo, é que foi anunciado lá na OTC Houston, né, que a gente vai ter a 5ª rodada, né, do leilão no dia 28 de setembro, ou seja, já foi marcado logo um dia após a Rio Gas para aproveitar ali a agenda, a presença das pessoas. Bom, acho que por isso é só, e agradecer também queria enfatizar a importância de São Paulo, né? Então, o secretário falou sobre a São Paulo, a Engues. Eu acho que a gente, de certa forma, já começa a ver um sotaque paulistano forte no evento, né? A gente tem 35% de empresas expositoras de São Paulo, mais de 20% de visitantes e crescendo a cada edição. Então, a ideia é essa. A Rio Engues não é do Rio, não é de São Paulo, não é do Brasil, é um evento internacional e é assim que tem que ser para trazer a nossa indústria cada vez mais forte. Será que tem como a gente soltar um videozinho rápido só para a gente passar algumas imagens da última edição? Não, é só o vídeo. O grande evento Rio Oil atingiu um tamanho impressionante, foi considerado um dos 3 maiores eventos da indústria de petróleo e gás no mundo. Alcançamos quase 20 milhões de visualizações com a hashtag Rio Oil. Muito movimento, muitas visitações, muitos negócios. Convidar vocês para já fazerem suas reservas. E quem quiser se antecipar, aproveitem. É a palavra que move a indústria. Competitividade será o nosso principal assunto. E vamos acelerar essa curva de aprendizado e vamos entregar uma indústria ainda mais competitiva para o Brasil. O Brasil precisa ser competitivo, isso a gente sabe. Investimento em temas que a gente já vai tratar aqui nos outros dias. Questão de gestão do conhecimento, custos, no sentido de gestão, processos, talvez padronização. Eu vejo um novo momento, uma indústria competitiva, para um setor que é tão pujante, tão dinâmico, apesar desse momento difícil que ele passa. Nós estamos virando o jogo da Petrobras. Muito obrigado. Bom, era só isso. Antes de passar a palavra para o Camargo, eu queria dizer só que a gente está aqui com a nossa força comercial aqui, o Nelson e a Adriene aqui do meu lado. Quem quiser mais informações sobre o evento, também a gente vai ficar aqui depois para o coquetel, logo depois da palestra. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Vitor. Então, além do Nelson e da Adriana, temos aqui o nosso Marcos Assayag, um clássico da nossa indústria também, que é o chairman da feira, né? E
Então, Gustavo, era isso. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Camargo. Obrigado, Vitor. Então, passo a palavra agora para o Mauro. Por favor, Mauro. Boa tarde a todos. Obrigado pela organização da Rio Oil & Gas por convidar a Statoil para a gente dividir um pouco com vocês aqui a trajetória da empresa no Brasil e o que a gente está fazendo de investimentos. Antes de começar a falar sobre a Statoil, eu queria só reiterar algumas palavras que foram proferidas aqui sobre a importância da Rio Oil & Gas. Isso é uma vitrine para o Brasil. O Rio, no nome, é um detalhe, né? A feira acontece no Rio de Janeiro, mas, como você bem salientou, Victor, já tem aí 1/3 dos expositores já são de São Paulo, quer dizer, é um número expressivo. Isso é Brasil Oil & Gas. Então, a gente tem que trabalhar para aumentar o tamanho, a importância da indústria do Brasil. Isso é uma grande vitrine para o Brasil. Sugiro realmente que todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar de uma Rio Oil & Gas, que o façam agora em setembro. Falando um pouquinho da Statoil, talvez a Statoil não seja tão conhecida ainda aqui em São Paulo. Nós somos uma empresa, vamos dizer assim, irmã da Petrobras, no sentido de que nós somos a empresa estatal da Noruega. Também somos uma empresa de controle governamental com ações listadas em bolsa, na Bolsa de Nova York e de Oslo, na Noruega. E nós somos uma empresa relativamente jovem no Brasil. Nós estamos aqui desde 2001, portanto, temos 17 anos, não atingimos nem ainda a maioridade. Mas nós já conseguimos atravessar um caminho bastante importante no Brasil. Tenho aqui o Jorge Camargo ao meu lado, que faz parte da história da Statoil no Brasil, foi um dos primeiros country managers, presidente da Statoil aqui no Brasil, ajudou a construir a empresa com sua experiência. Eu queria gastar 5 minutinhos falando para vocês um pouquinho da história da Statoil aqui no Brasil, né? Nós temos três pilares estratégicos, né? A gente sempre fala de segurança. Segurança operacional é um ponto importantíssimo na nossa indústria, é não negociável isso. Geração de valor para o acionista e também temos um compromisso como uma empresa não só de petróleo e gás, mas como uma empresa de energia, de buscar redução da emissão de poluentes, sobretudo de CO2. Então, esses são os 3 pilares estratégicos da companhia. Eu fico muito feliz em mostrar esse slide. É uma companhia norueguesa que tem operações internacionais em 35 países, mas escolheu 2 países no mundo, dentre esses 35, para ser o foco de sua área de atuação. Um deles é os Estados Unidos e o outro é o Brasil. O Brasil tem uma importância estratégica enorme dentro do grupo. A Statoil demorou 10 anos para investir os primeiros 5 bilhões de dólares no Brasil e de 3, 4 anos para cá provavelmente investiu mais do que o dobro disso. Então, a gente acelerou os investimentos no Brasil. Hoje o Brasil é um país importante porque nós temos dentro do nosso portfólio no Brasil áreas em exploração, áreas em desenvolvimento da produção, áreas em produção. E eu vou falar mais um pouquinho na frente também, com muito orgulho, que o primeiro projeto de energia solar da Statoil no mundo fica no Brasil, no interior do Ceará. Então, é um país extremamente importante na estratégia da companhia. Isso está muito pequenininho, mas isso é o timeline da Statoil no Brasil desde 2001 até hoje. O que é importante para os senhores saberem é a diversidade de projetos que a gente tem. Então, realmente, como eu falei, em 17 anos a companhia conseguiu construir uma posição muito sólida no Brasil. Hoje nós já produzimos a partir de um campo em águas rasas, na Bacia de Campos, Campo de Peregrino, produz aproximadamente 80, 85 mil barris de óleo por dia. Recentemente firmamos aí uma parceria com a Petrobras no campo de Roncador, que ainda está sujeita à aprovação dos entes regulatórios, que também vai adicionar aí aproximadamente 60 mil barris por dia à nossa produção no Brasil. E nós temos, que aí eu acho que é mais importante a gente gastar um pouquinho mais de tempo, o campo de Carcará, que está em águas aqui na Bacia de Santos, que está em águas aqui do estado de São Paulo. Nós temos, nesse momento, a gente está fazendo uma perfuração nesse campo de Carcará. Eu vi o relatório de perfuração hoje, a gente tem uma sonda de perfuração
em ação no campo. Hoje de manhã a gente estava a 4.000 metros de profundidade, caminhando bem até agora, sem grandes problemas. É o poço de Guanchuma, um poço exploratório que fica dentro da licença de Carcará. E depois que a gente perfurar esse poço exploratório, nós temos aí mais 2 ou 3 poços que a gente chama de poços de avaliação, delimitadores, dentro do campo de Carcará, que é o processo natural de amadurecimento do ativo para a gente definir o desenvolvimento da produção e começar a produzir. Nós já anunciamos a data da produção, do início da produção do campo de Carcará, entre 2023 e 2024. Portanto, esse não é um horizonte muito longo na nossa indústria, isso é praticamente amanhã para a nossa indústria. Isso significa que, muito rapidamente, nós vamos ter que acessar o mercado fornecedor para poder começar o desenvolvimento desse ativo. Uma coisa, conforme o slide, a gente teve um pequeno probleminha, mas esse slide está mostrando o que eu havia mencionado antes. Quer dizer, a gente tem um portfólio grande no Brasil de poços, áreas exploratórias até campos em desenvolvimento e campos em produção. E eu estou gastando um pouco mais de tempo em Carcará pela importância desse ativo para a Statoil. Ele será o segundo ativo em produção da Statoil no Brasil. Como eu mencionei, na costa, aqui nas águas da costa do estado de São Paulo. 2 coisas muito interessantes a respeito desse ativo, né? O primeiro é um ativo que é operado pela Statoil. A Petrobras não faz parte desse consórcio. Existe, na verdade, aqui não só na Bacia de Campos, que é a mais tradicional, mas na Bacia de Santos também existe um número muito grande de operadores. Agora, isso é extremamente saudável para o país. A Petrobras, com toda a sua capacitação técnica, qualidade técnica, mas o volume de recursos que a gente tem a explorar no Brasil é muito grande. Uma única companhia não seria capaz de fazer isso, e é muito importante que a gente tenha uma diversidade de atores operando no Brasil. A Statoil é um deles, certamente. Os senhores já ouviram falar de outras empresas, Shell, Total, BP. Então, isso é uma coisa extremamente saudável para o nosso segmento. E o campo de Carcará, especificamente aqui no estado de São Paulo, 2 características importantes. A primeira é que esse é um campo que tem reservas recuperáveis de aproximadamente 2 bilhões de barris de petróleo e gás. Esse é um campo que tem gás associado, tem um potencial grande de entregar gás possivelmente para o estado de São Paulo, né? A lógica geográfica dele nos diz isso. É um campo que pode gerar uma série de efeitos positivos para o estado, não só pela base industrial que o estado de São Paulo tem, e que, portanto, é importante na parte de cadeia de valor, de suprimentos, do supply chain, mas também pela necessidade de apoio logístico marítimo, de apoio logístico aéreo, né? Eventualmente, existe a possibilidade de ter bases de apoio localizadas no estado de São Paulo para servir esses ativos, se se mostrar a melhor solução do ponto de vista econômico. Então, é um ativo importante, emblemático. Acho que põe São Paulo no mapa não só para a Petrobras, que a Petrobras já tem ativos operando aqui, produzindo aqui na costa do estado, mas para outros operadores também. Isso mostra que é importante a diversificação de atores nesse sentido. Se a gente falar um pouquinho mais de uma maneira genérica sobre a questão do desenvolvimento industrial que esses projetos de petróleo e gás possibilitam no Brasil, e aí, repetindo aqui as palavras do Jorge Camargo, né, esse é um momento de abertura muito importante, talvez é o momento mais importante desde a abertura e a liberalização da área de exploração e produção lá no final da década de 90. Dessa vez você tem não só um número grande de players, de atores no mercado, de operadoras diferentes, tendo a possibilidade de botar seus projetos para frente, como também você tem alguns projetos que já são descobertas, né? Não é mais exploratório, ou seja, você não depende mais de fazer uma campanha exploratória e talvez fazer uma descoberta comercial ou não. Já existem aí 4 ou 5 projetos no Brasil que são firmes, são descobertas firmes e que serão desenvolvidos, além, obviamente, daqueles da Petrobras, mas esses 4 ou 5 projetos serão desenvolvidos ao longo dos próximos 5 anos
Isso vai trazer um dinamismo muito importante para o setor e isso tem um impacto direto na cadeia de fornecimento de bens e serviços no Brasil, né? Para os senhores saberem, existe hoje no Brasil, o que a gente chama na indústria de surf, né, que é toda a parte de subsídia, o que a gente não vê, está embaixo d'água, está no leito marinho. Essa é uma indústria extremamente competitiva no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem plantas industriais de todos os segmentos da área de subsídio, né? Árvore de natais, manifold, linhas flexíveis, linhas rígidas, cabeça de poço, umbilicais. Quer dizer, não existe nenhum outro país no mundo que tem base industrial instalada nesse segmento como o Brasil. E mais importante do que isso, esse segmento é extremamente competitivo. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a Statoil compra de empresas que estão instaladas no Brasil para usar no Mar do Norte nas suas operações na Noruega. Isso mostra a competitividade desse setor no Brasil. Então, a gente tem, e boa parte desses fornecedores a gente tem em Curitiba, tem em Rio de Janeiro, mas tem uma parte significativa desses fornecedores que estão localizados no estado de São Paulo. Então, isso é um pouco para mostrar a importância desses próximos projetos que a gente tem no Brasil, que vão ser desenvolvidos aí, além daqueles desenvolvidos pela Petrobras, por outros operadores e que vão conceder um dinamismo maior ao setor no Brasil. Para finalizar e passar a palavra para os demais membros da mesa aqui, um ponto importantíssimo, né, que a gente estima que esse projeto de Carcará ele tem aí uma estimativa de conteúdo local por volta de 30%, mas um valor possivelmente maior do que esses 30%, que é o requerimento a ser cumprido, possa ser atingido através da utilização de fornecedores nacionais, sobretudo nessa parte que eu mencionei de subsídio, mas também na construção de poços. Então, eu acho que é uma mensagem muito positiva, e assim como a minha empresa, como a Statoil, como operadora, tem essa mensagem positiva, outras empresas no Brasil, outros atores no Brasil estão olhando também os segmentos que são mais promissores e competitivos no Brasil. Então, eu queria agradecer novamente o tempo e me botar à disposição depois para perguntas. Obrigado. Obrigado, Mauro. Então, passo a palavra para o Dr. Hugo. Muito obrigado aí, boa tarde a todas, a todos. Quero também agradecer essa oportunidade, agradecer a vinda de vocês todos aqui para ouvir a gente falar desse evento e desse momento, né? Como o Camargo demonstrou aqui, algumas características particulares desse momento, também no caso da Petrobras, um momento bastante importante, porque depois eu vou dizer assim, vocês vão entender, depois de 4 anos, 4 balanços com prejuízo, a gente começa um primeiro trimestre com resultado positivo, consolidando, nas palavras que o Pedro Parente trouxe lá na última Rio Gas, a virada da Petrobras. Ela está agora num momento muito mais consolidado, em que nossos processos são muito mais robustos, nossa governança é muito mais sofisticada, moderna e adequada para os desafios que a empresa tem pela frente, e que a gente vive hoje também num ambiente em que existe uma convergência, uma harmonização muito relevante dos interesses, dos movimentos, das ações, dos processos decisórios, dos motivadores de todos esses agentes. Seja o governo, os reguladores, e a gente não pode deixar de reconhecer, né, o enorme trabalho que foi feito ao longo desses anos aí, na modernização e na melhoria do ambiente regulatório e desse setor de óleo e gás no Brasil, mas também dessa reorganização dos negócios, do portfólio, dos projetos, das parcerias, da entrada de novos atores, seja em parceria com a Petrobras, seja com a retomada
e uma retomada com perspectivas, né, com um entendimento, com uma lógica por trás dessa sequência de leilões, oferecendo áreas, atraindo investidores e com perspectivas, né, algo planejado, algo que a gente consegue enxergar um pouco à frente e dizer, olha, esse processo vai continuar e novas empresas vão continuar chegando, novas descobertas serão feitas. Nós estamos diante de... Não é só a Bacia de Santos. A Bacia de Santos é extraordinária. Ela é extraordinária em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. Ela sempre vai ser considerada extraordinária e o seu potencial é um potencial transformador. Mas o potencial petrolífero do Brasil como um todo e de outras bacias que a gente ainda nem conhece direito e que agora estão sendo regularmente oferecidas e recebendo investimento e recebendo investigações, pesquisas e investimentos para se revelar o potencial dessas bacias. Esse conjunto de elementos, que eu quis dizer aqui, uma convergência de interesses, de motivadores, eles têm por trás essa retomada da racionalidade desse setor. Esse setor ele é um setor complexo, com um ciclo de vida muito longo, que requer investimentos muito grandes, que requer uma cooperação intensa, não só entre os operadores, mas entre toda a cadeia de suprimento, e ele não consegue se movimentar se não houver uma perspectiva e uma sequência, um processo que tenha uma continuidade, para que todos esses atores possam compreender essa racionalidade, convergir para esse processo como um todo e vir aderindo a ele e se beneficiando e aproveitando essa enorme oportunidade que a gente tem de criar valor e criar muito valor aqui no Brasil com essas oportunidades. Eu quis dizer essas palavras aqui assim, primeiro porque, no fundo, essa discussão, esse entendimento, o entendimento maior dessa racionalidade, dessa convergência, desse dinamismo, dessa nova dinâmica para a indústria do petróleo, eles são o centro, o foco da atenção e da discussão que vai acontecer nessa Rio Oil & Gas. Então, primeiro de tudo, se algum de vocês aqui tem o interesse de compreender e de entender melhor como é que nós chegamos até aqui, como é que aconteceu a virada que aconteceu na Petrobras, mas não foi só da Petrobras, como é que aconteceu essa transformação no Brasil e que perspectivas esse momento gera, o lugar ideal onde todos os atores, os agentes e todos os interesses vão estar reunidos para discutir, para debater, vai ser a Rio Oil & Gas. Então, eu estou aqui eu tenho 2 chapéus e gosto dos 2 aqui, não só de ser diretor da Petrobras, mas também sou presidente do Conselho do IBP, que é algo que me dá assim, muito orgulho. Então, quero usar essa prerrogativa aqui de presidente do Conselho do IBP para dizer, olha, não tem hoje nenhum outro, não só momento, mas não tem nenhum outro lugar onde a gente consiga trazer tantos atores relevantes, tantos pensadores e tantos indivíduos, empresas e atores que vão influenciar e determinar o destino dessa indústria nos próximos anos, quanto na Rio Oil & Gas, onde essa discussão vai acontecer em todos os graus de profundidade, com toda a clareza, eu tenho certeza que todos os que participarem vão compreender. Mas não é só isso. E a Rio Oil & Gas, ela não é só isso. Vocês viram um pouco do que é a Rio Oil & Gas, a pessoa diz, a Rio Oil & Gas é aquele monte de trabalho técnico, né, e muita gente que, às vezes, a gente convida, o cara fala, eu nem entendo aquele negócio, é tão técnico, tão detalhado, e depois os expositores, e que também tem Não, a Rio Oil & Gas não é só isso. A Rio Oil & Gas, ela tem, vocês puderam ver, outros fóruns, outros ambientes, aonde vai se discutir o futuro dessa indústria, a transição para uma matriz de baixo carbono, toda a digitalização, toda a transformação que está acontecendo hoje, não só na indústria de óleo e gás no Brasil, mas no mundo inteiro. E mais, eu acho que talvez seja um ambiente de negócios mais rico que a gente pode criar para a indústria de petróleo e gás, particularmente
para os expositores, que tem, sim, uma oportunidade rara de estar com todos os atores. A turma da Statoil vai estar olhando, passando, conversando. O nosso pessoal da Petrobras vai todo ele e vai conhecer cada um dos estandes e discutir, conversar com cada um dos fornecedores e entender de que maneira a gente pode otimizar, melhorar e ganhar mais competitividade. Eu acompanho a Rio Gas há muitos anos, muitos. Não adianta nem eu falar quantos aqui, mas eu acho que... Mas, e o que eu sempre vi foi isso, né? Mencionando alguns atores relevantes aqui que eu vi começarem, algumas empresas que eu vi começarem, nascerem ali na Rio Gas, e hoje são empresas internacionais, são grandes exportadores, fornecem para a indústria de petróleo no mundo inteiro, são extremamente competitivos e encontraram caminhos assim de transformação, de crescimento e de desenvolvimento que eu acho que conversam muito com o propósito da Rio Gas. O propósito da Rio Gas não é só fazer com que a gente tenha esse ambiente nesse momento para resolver um problema que a gente tem nesse momento. A Rio Gas ela tem funcionado ao longo desses anos como uma semente, né? Eu vou dizer mais assim, um terreno fértil para sementes interessantes florescerem e se desenvolverem. Eu espero que vocês sejam essas sementes férteis aí, que vão prosperar, e vocês vão encontrar nesse ambiente um ambiente muito adequado para prosperar. Conto com vocês todos na Rio Gas em setembro de 2018. Muito obrigado. Abro, então, algumas perguntas aqui na mesa, se vocês tiverem alguma questão. Eu queria aproveitar, Gustavo, se me permitir, depois de ouvir o Hugo, comentar um pouco com vocês, eu queria explorar um pouquinho mais a visão do Hugo, talvez do Mauro, ou o próprio Dirceu, se quiser. Nós estamos vivendo, então, esse momento da indústria partindo para uma outra etapa, né? E eu queria trazer um tema que eu sei que é muito próximo ao coração do Hugo, que é a tecnologia, né? Então, hoje, a indústria do petróleo, entre as grandes transformações que ela passa uma transformação tecnológica, né? Então, hoje, a digitalização, que chama a indústria 4.0, é um mar de inovações que estão acontecendo nessa indústria. E o Brasil, provavelmente não, eu estou convencido que certamente é o local, o Brasil que eu digo, mais especificamente o pré-sal, tá? A província do pré-sal, localizada, portanto, predominantemente aqui em águas paulistas, é provavelmente a província que tem mais oportunidades a oferecer para esse desenvolvimento, essas inovações, e mais tem a ganhar com esse desenvolvimento no mundo. As duas grandes províncias hoje de petróleo no mundo, novas, além, evidente, das antigas, o Oriente Médio e tal, as duas novas províncias é o shale oil, shale gas americano, e o pré-sal brasileiro. São os dois grandes, em termos de materialidade, robustez econômica, então, são os dois grandes plays. O play americano é uma tecnologia própria, perfuração horizontal, fraturamento, é uma coisa muito própria. Agora, tecnologia offshore, essa nova tecnologia offshore, ela é o Brasil, que já desde a década de 70, com a Bacia de Campos, que está empurrando as fronteiras tecnológicas do offshore, é o Brasil um dos principais províncias, e vai continuar a sê-lo nas próximas décadas, tá? Então, eu gosto muito desse tema. Qual é a indústria do futuro? E eu acho que isso é um tema que interessa a São Paulo, porque eu vejo, às vezes, um debate, você falou, Hugo, dessa questão de conteúdo local, o Mauro também. Eu acho importantíssimo, eu costumo dizer o seguinte: se nós perdermos a oportunidade que o pré-sal nos oferece, uma província com dezenas, ninguém sabe direito quantos, 40, 50 bilhões de barris, alguém fala em 100 bilhões de barris, a desenvolver, e nós não conseguimos levar a nossa indústria de bens e serviços a um outro patamar, se nós não conseguimos fazer isso, mesmo que a gente tenha feito isso, tenha desenvolvido o pré-sal economicamente, com segurança, nós não teríamos cumprido a nossa missão. A gente teria falhado em perder uma oportunidade de uma geração. Agora, esse desenvolvimento ele tem que se olhar para o futuro. O que o Brasil vai precisar, o que o pré-sal vai precisar, o que o offshore brasileiro vai precisar daqui a 5 anos. Tá? É isso que nós temos que olhar e nos preparar
para desenvolver essa indústria hoje, para abastecer o que nós vamos precisar e dessa base de demanda que o Brasil tem, que representa 30%, 40% da base mundial, é uma plataforma de exportação extraordinária. Né? Com essa base que nós construímos aqui, você naturalmente, como já acontece, como o Mauro falou, na área de subsídio, você consegue exportar para o oeste da África, para o Golfo do México, para o Mar do Norte. Então, o Brasil tem uma oportunidade extraordinária de desenvolver essa nova indústria, essa nova tecnologia offshore que está aparecendo em outras bases diferentes do que a gente já desenvolveu. Tá? Isso que eu queria ouvir um pouco, o Hugo, talvez o Mauro, o que vocês pensam disso, como é e que eu acho que é um tema que eu acho que interessa muito a São Paulo e a indústria de modo geral. Eu vejo esse como talvez o principal o principal diferenciador do que nós temos aqui, né? O pessoal no começo falou assim: a Petrobras usou a Bacia de Campos como um laboratório em escala real para testar uma série de tecnologias que a gente acabou conseguindo fazer com que permitissem a gente avançar para águas profundas, ultraprofundas, e resolver problemas que não estavam no radar da maioria das empresas e da maioria dos governos, porque não eram os problemas específicos da indústria offshore do resto do mundo. Eram problemas nossos, relativos às nossas bacias, ao tipo de correnteza, ao tipo de solo marinho, ao tipo de reservatório, à qualidade, o tipo de poços que a gente tinha, e que, quando a gente olha em perspectiva, e eu acho que esse é um aspecto relevante para vocês, para ajudar a pensar, a gente olha como essa indústria do petróleo se desenvolveu na década de 80, depois a gente olha como os campos eram desenvolvidos na década de 90, depois a gente olha e a gente vai vendo as diferenças dos poços, dos sistemas, o avanço, o desenvolvimento de sistemas submarinos, a mudança das plataformas, o movimento saindo daquelas semi-submersíveis, indo para os primeiros FPSOs, as primeiras conversões, até a gente chegar hoje em unidades marítimas, assim. Eu acho que para nós, elas não são tão complexas assim. Pelo contrário, a gente tem buscado simplificar cada vez mais com o uso de tecnologia, mas olhando uma unidade de produção, hoje dessas de 150 mil barris ou de 200 mil barris que tem pelo mundo, elas parecem unidades extremamente complexas, sofisticadas e diferentes, e por trás disso tudo tem muita tecnologia, o tipo de poço, os tipos de poços, a evolução dos poços, a diferença dos poços, dos sistemas submarinos. E agora, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente está enfrentando um problema que certamente engenharia e tecnologia vão ajudar a resolver, que é a corrosão sob tensão na presença de CO2. O CO2 que apareceu no pré-sal trouxe para a gente um problema que é nosso, é um problema nosso, acontece aqui no Brasil. Claro que a indústria do mundo todo olha para cá e fala: pô, vou participar e vou ajudar a resolver. Mas esses problemas são problemas que fazem parte da nossa dinâmica, da nossa indústria. E é esse problema que, na medida em que ele começa a surgir em outros países, em outras bacias, as soluções são levadas e são testadas e são comprovadas, e a gente passa a ter vários fornecedores aqui exportando. Nós, esse ano, particularmente, a gente recebeu um prêmio na OTC, né, com o César, com o desenvolvimento de cabos de poliéster para ancoragem, e esses cabos estão aí sendo vendidos para o mundo inteiro, foram desenvolvidos, testados exaustivamente aqui, e era um problema que a gente tinha aqui, a gente precisava solucionar um problema de ancorar essas unidades imagina a gente com mais peso no convés para aguentar aquelas correntes todas, e a gente tirou muito peso, aliviou muito, simplificou mais ainda as nossas unidades com problemas que são os nossos problemas. Toda a tecnologia, todo o desenvolvimento tecnológico, toda a pesquisa, ela está relacionada com essa necessidade objetiva, clara, e que está aqui na frente da gente para resolver problemas que são nossos e que vão, sim, transformar a indústria e vão permitir que ela possa fornecer e apresentar essas soluções para o resto do mundo. Nessas soluções de digitalização, só para completar rapidamente, nessa transformação digital, então, a gente pode começar a pensar
numa série de outras soluções. Hoje, no pré-sal, na Bacia de Santos, a gente tem acumulações a 300 e algumas até 400 quilômetros da costa. Então, você pensar a logística de um negócio desse, como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer todo esse petróleo em navios, para portos, em terra, a gente vai ter sempre pessoas levando materiais, alimentos, tudo para manter essa sustentação de vida em plataformas a 400 quilômetros da costa, e isso com naturalidade. Espera aí, existem inúmeros problemas relacionados a essa característica intrínseca da Bacia de Santos, e aí aparecem as respostas aqui. Não, vamos automatizar, vamos robotizar, vamos simplificar, vamos tirar essas unidades de produção, botar tudo sob si, trazer o petróleo do fundo do mar para a terra. Então, tem inúmeras linhas de pesquisa, inúmeras linhas de pesquisa se desenvolvendo, acontecendo, e que serão elas que vão fazer diferença nessa indústria do futuro e no desenvolvimento do pré-sal futuro. Tá legal. Então, eu também reputo esse como um dos principais focos para atrair o interesse de todos aqueles que têm capacidade de fornecer para essa indústria, porque essa é uma porta aberta para atender uma demanda mundial que certamente vai se sustentar no desenvolvimento tecnológico que vai acontecer para resolver os problemas da Bacia de Santos. Você me permite, Jorge, fazer um comentário sobre isso? Acho que é perfeita essa intervenção do Hugo, porque parte da tecnologia que foi desenvolvida, ela foi desenvolvida aplicada à tentativa de solução de problemas muito locais nossos, mas esses problemas eles acabam gerando uma base tecnológica que permite que fornecedores do Brasil acabem exportando para o mundo inteiro. Quando a gente fala de avanço tecnológico na indústria de petróleo e gás, é interessante notar, o Hugo falou um pouco disso, né, como é que eram os postos e as plataformas desde a década de 70, 80. Acho que a nossa indústria se comunica muito mal, porque a quantidade de avanço tecnológico que a gente tem na nossa indústria provavelmente é comparada a levar o homem à Lua. É um negócio fantástico. Materiais, metal mecânica, sensores, sofisticação, que ela é uma indústria muito... acho que a gente é uma indústria muito para dentro, né? Muito fechada, a gente não consegue comunicar isso, mas o avanço tecnológico ele é contínuo, e hoje um sistema de produção offshore hoje é significativamente diferente do que era há talvez 20, 25 anos atrás. Quando a gente fala de tecnologia na nossa indústria, assim, vem logo 3 ou 4 pontos muito específicos, né? Uma coisa é a questão de sensores. Sensores, que isso já existe, a nossa indústria, nos postos, nos equipamentos, nas plataformas, ela é cheia de sensores que geram uma quantidade enorme de dados, e eu acho que a gente só agora a gente está começando a aprender como é que a gente faz a análise desses dados e o que a análise desses dados proporciona para a gente do ponto de vista de avanço dessa tecnologia. Um segundo passo, que eu acho que é o passo que a gente está caminhando agora, é a chamada internet das coisas, né? Quando a gente fala internet das coisas, a gente está falando, na verdade, equipamentos ou sistemas que conseguem gerar informação, conseguem interpretar a sua performance e conseguem dizer, por exemplo, quando precisam de manutenção ou quando precisam ser substituídos, né? Naturalmente que isso depende de infraestrutura. Então, uma quantidade muito grande de dados sendo gerados, por exemplo, nessas plataformas offshore, não dá para pensar que a gente vai conseguir sobreviver, por exemplo, com um link de rádio ou de satélite que é muito caro. A gente vai precisar de fibra ótica, né? A gente vai precisar de uma infraestrutura. E aí a gente pode começar a conversar em parcerias, né? Quem é que vai prover essa infraestrutura? É o setor privado? É só o setor privado? É o setor privado com o setor público? Ou seja, a gente começa a entrar numa discussão de políticas públicas também para alavancar a tecnologia no nosso segmento. Um terceiro ponto que a gente está fazendo muito, né, as empresas, as operadoras no mundo todo estão fazendo muito, é o que a gente chama de gêmeos digitais. O que é um gêmeo digital? Você pegar a plataforma, faz um modelo digital dessa plataforma, fidedigno, né, que você consegue ver num computador em 3D, você consegue ter um nível de zoom que você vai até o botão, o parafuso, a porca, todos os sistemas, e você consegue monitorar isso em tempo real. Isso também ajuda na manutenção, redução de custos. E a fronteira é o que o Hugo falou, né? A gente tem operações remotas, né? Você tirar o elemento humano, seja porque é muito custoso, é muito longe do ponto de vista de logística,
ter esse elemento humano num ambiente muito hostil, que é uma plataforma a 400 quilômetros da costa, né? Substituir ele por uma automação numa sala de controle como essa aqui, onde a gente pudesse estar nessas telas acompanhando em tempo real a operação de uma plataforma. Ou tirar a plataforma da lâmina d'água, botar ela toda no fundo do mar, né? O que a gente chama de fábrica subsea. Então, a gente tem... o avanço tecnológico do nosso segmento é fantástico. A gente acha que comunica isso de uma forma um pouco tímida, né? Que a gente poderia avançar mais. E para finalizar, a gente falou um pouco de conteúdo local, o Jorge tocou nesse ponto. Eu acho que é isso que a indústria brasileira tem que almejar. A gente tem que pensar nesse conteúdo local do futuro, né? Será que o que vale é a gente construir chapa de aço, soldar chapa de aço, ou a gente tem que estar olhando para o futuro, olhando para o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Que é esse que é o conteúdo local que vai gerar exportação de alto valor agregado, ou consumo de bens de alto valor agregado dentro do Brasil, não necessariamente fora, mas pode ser dentro do Brasil também. Gostaria de fazer um adendo aqui importante para nós aqui em São Paulo. Acho que todo mundo está discutindo esse aspecto tecnológico, esse desenvolvimento, e o setor petróleo traz essa oportunidade. Principalmente a gente está tentando aproveitar ao máximo. A Secretaria de Energia tem se envolvido muito com isso. Eu acho que isso é um paralelo que faz o link aí dessa pesquisa potencial de P&D, que pode ser feita e de imediato ser aplicada, como o Hugo mencionou aí, que a Bacia de Campos, lá no passado, foi um laboratório online aí para a Petrobras desenvolver suas tecnologias. Nós temos aqui o nosso baluarte aí dessa fase aí da Petrobras, o Dr. Marcos Sasayag, que desenvolvia todos esses projetos de pesquisa dentro do SEMPES. Hoje não, hoje tem outras empresas, e a Lei do Petróleo, em 1998, foi aprovada e traz um grupo de recursos super importantes para esse desenvolvimento. Ele está disponível porque, por lei, as empresas têm que aplicar 1% do seu lucro em pesquisa e desenvolvimento. Isso já vem sendo feito e com grande desenvolvimento aqui em São Paulo. Existe hoje um Research Center for Gas Innovation dentro da USP, que é um exemplo que, utilizando esses recursos de pesquisa, começou com a BG, que era a British Gas, que investiu seus recursos no começo, junto ao USP, hoje é a Shell, continuando nesses projetos, e a gente tem incentivado esse tipo de coisa para que esses recursos sejam atraídos por universidades de ponta. Aqui no estado de São Paulo nós temos esse tipo de exemplo de universidade que podem se integrar e desenvolver essas pesquisas, e já próximas também da própria indústria, porque a própria INP, já que é quem administra esses recursos, ela tem demonstrado o interesse de que isso seja também levado diretamente ao setor de equipamentos, bens e serviços que façam esse desenvolvimento também se utilizando desses recursos, caso eles se incluam nesses processos aí de resolver questões vivas que nós vamos ter aqui durante a exploração do pré-sal e que vão poder utilizar esses recursos para esses avanços. Então, é mais uma outra oportunidade grande para a indústria aqui em São Paulo, estar próximo desses recursos. Vamos voltar a falar do evento. É num evento desse tipo que se discute toda essa tecnologia, tem todo um programa técnico. Então, esse tipo de aproximação mais técnica, mais avançada, usando o exemplo que o Mauro colocou ali, será que nós estamos querendo fazer chapa de aço o resto da vida em grandes volumes, ou fazer esses componentes que resolvem problemas para a indústria do petróleo em nível mundial e que nos torna, como indústria, competitivos para exportar, como já é o caso do subsea brasileiro? Então, eu gostaria de alertar para essa oportunidade, para todos da indústria que estão nessa linha desse desenvolvimento de equipamentos, para que cada vez se envolvam mais nessa direção aí, que isso aí vai ser muito importante para esse futuro da indústria do petróleo no Brasil e para esse fornecimento de bens e serviços em termos de tecnologia de ponta para exportação a nível de participação da indústria mundial como um todo.
Eu só acrescentaria, né, Vitor? Nós temos lá na feira um espaço. Bom, a tecnologia é um dos pilares do Congresso, né, evidentemente. Mas tem um espaço particular, como é que chama? Na verdade, essa pauta, né, já estava no nosso radar desde 2015, né, e em 2016 a gente lançou a Oil & Gas Tech Week. Né, então, isso tudo que a gente falou aqui, gêmeos digitais, indústria 4.0, IoT, já era um assunto que foi debatido na última edição, né, que fez um match com empresas, com as operadoras, enfim, Petrobras, Total, e empresas como Embraer, E3S, Microsoft, Cisco, são empresas que trouxeram essa discussão sobre pauta, a questão do P&D, da verba de P&D, onde ela é aplicada de forma mais efetiva. Então, isso já estava na pauta de 2016 e agora é uma área de 1.200 metros quadrados dentro da área de exposição, chamada Oil & Gas Tech Week. Bom, tem uma pergunta do senhor Paulo Garcia, da Forship Engenharia, que é, tradicionalmente, é difícil trazer novas tecnologias e soluções para a Petrobras. Acho que é a questão do cadastro de fornecedores. Recentemente, a gente teve algumas alterações, até, inclusive em função da nova lei das estatais e novos processos de compliance também com relação à Petrobras, que mudaram um pouco essa questão do registro de fornecedores. Eu queria saber de você, como é que ficou isso? Boa pergunta. O evento tem que ser assim, para esquentar. Ele não pode ficar morno. O negócio é o seguinte, eu também vou usar outra prerrogativa aqui, que eu tive o privilégio, né, em 2014, na virada, eu era gerente executivo corporativo do Gás e Energia, e aí, com a saída dos diretores, eu me tornei diretor de Gás e Energia, fiquei 1 ano como diretor de Gás e Energia, e depois a Petrobras criou uma área corporativa que fez a fusão de todos os serviços corporativos, seja o serviço compartilhado, RH, centralizou tudo, e entre essas disciplinas centralizou o suprimento de bens e serviços. Eu tive assim, o privilégio de fazer parte desse processo, construir essa diretoria do zero e fazer com que esses processos pudessem se desenvolver, se sedimentar e sair de uma posição, não é só externamente, não. Externamente a gente escutava assim, reclamações até com uma certa, vamos dizer assim, uma certa raiva, né? Pô, isso não funciona, não dá certo, não consegue. Mas internamente a gente também escutava também que tudo está atrasando por causa do suprimento de bens e serviços, está demorado, está enrolado e tal. E a gente conseguiu reunir um grupo de pessoas com bastante conhecimento na empresa, que trabalharam durante 2 anos, e ao longo desse processo foi muito interessante, porque se abriu uma segunda frente, que foi a nova lei, a 13.303. Com o advento da... Então, enquanto a gente estava fazendo a transformação dentro da empresa para garantir que o suprimento de bens e serviços na Petrobras atendesse às melhores práticas internacionais, referências internacionais quanto a prazo, qualidade, custo, de novo, a gente está falando de competitividade da indústria, a gente também não queria fechar a porta para inovações, transformações, tecnologias, e principalmente para... falando de competitividade, falando de inovação, de transformação, para novos entrantes, novas empresas poderem fornecer para a Petrobras. Então, houve, assim, até um determinado momento, a gente retomou a Petronet da forma como ela era, a gente reorganizou o processo, a gente criou estratégia de contratação, a gente trouxe muito do mundo digital em analytics, em estudos, para esse processo de suprimento de bens e serviços, dados e fatos, para a gente poder tomar decisões mais ágeis, mais rápidas, mas com a lei nova, com a 13.303, isso abriu uma outra perspectiva, que é o seguinte: a gente não precisa mais se prender ao cadastro da Petrobras, isso começa agora, né, dia 15, né? Então, nós estamos aqui na cara do gol. A pergunta é muito pertinente, muito importante, porque ela é muito atual. Nós estamos a dias, né, da transformação de fazer o go live dessa experiência aí com a 13.303 em toda a empresa. A gente já fez alguns pilotos, e em que todas as demandas, todas as necessidades da Petrobras vão estar abertas, disponíveis para que todas as empresas conheçam e qualquer um possa fazer propostas e, eventualmente, em determinados processos, alguns mais complexos, a gente vai focar no
vencedor do processo, do certame, para, se tiver qualificado, se fizer parte do cadastro da Petrobras, está resolvido, nós vamos contratar direto. Se não fizer, é só ali que a gente vai ter um processo de qualificação. Eu acredito que, sob todos os aspectos, a gente tem uma transformação, primeiro por essa centralização, primeiro por essa especialização, primeiro por toda a tecnologia e todo o esforço que a gente fez internamente nesses 2 anos, e segundo por essa transparência total. Já a gente não vai mais fazer carta convite, escolher 20, 30 empresas ou 50 empresas para convidar. Vão aparecer 100, 200, 300 empresas que vão se dispor a fornecer um determinado bem ou serviço, e o certame se define só se as empresas que estiverem qualificadas fornecem imediatamente após a conclusão, senão a gente vai ter uma etapazinha de qualificação apenas daquelas empresas vencedoras. Eu acho que tem um avanço considerável. No caso da inovação e no caso das mudanças, eu acho que foi também a pergunta que foi, também era um tema da pergunta. Eu acho que a gente também tem um processo muito mais ágil para testar hoje as novas tecnologias, as novas soluções. A gente tem feito mais provas de conceito, tem aceitado mais discutir, inclusive, conceitos maiores inclusive para a solução do desenvolvimento da produção, usando GTDs e usando outras sistemáticas para a gente conseguir trazer. Eu vou falar, eu acho que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Para a gente provocar o que a gente chama de early engagement de toda a cadeia de fornecedores, e poder também tomar uma decisão não só com base no resultado específico de cada processo, de cada produto ou de cada projeto, mas considerando aquilo que também a gente chama de total cost of ownership, mas é o custo total da gente ter aquele suprimento na Petrobras, seja ele quando, por exemplo, seja por eu comprar um determinado bem ou eu usar um determinado bem e pagar pelo uso daquele bem ou pagar pelo direito de uso daquele bem. Então, todas essas alternativas hoje elas são comparáveis e a gente pode tomar a melhor decisão. Tem bastante tecnologia, tem bastante avanço, a gente está longe de estar assim, no estado da arte ou de chegar onde a gente quer, mas eu considero também, sobre os aspectos que a gente discutiu aqui, Camargo, um momento de transformação importante para toda a indústria com essa nova legislação, com esse novo arcabouço que requer uma articulação maior, e já vou separar um espaço na Rio Gas para a gente debater os efeitos da 13303 e para a gente poder criar um ambiente de discussão e de sugestão para aumentar a participação de toda a cadeia de suprimento na solução dos problemas e na introdução de inovações. Bom, acho que eu vou usar um pouco a prerrogativa da mesa, vou estender a pergunta para o Mauro também, só para ter uma visão de uma empresa privada com relação a essa questão de suprimento. Nós também somos uma empresa estatal, então a gente também tem algumas limitações, mas o modelo de contratação que a Statoil tem hoje é bem parecido com o que a Petrobras está migrando. Quer dizer, eu não tenho um cadastro de fornecedores, eu não faço um pré-cadastro de fornecedores. A gente vai a mercado, os processos são abertos, obviamente que a minha habilidade de dar conhecimento para um processo no Brasil ela é menor do que a da Petrobras, porque eu tenho menos volume, mas um processo aberto. A gente convida alguns fornecedores baseados no histórico deles, no Brasil, e aí o vencedor passa, então, ou os finalistas passam, então, por um processo de cadastro. Muito parecido com o que vai acontecer com a Petrobras agora. Então, vocês migrarão para um sistema que é muito próximo ao que a gente já tem. E funciona muito bem. Bom, uma outra pergunta é do Adriano Crepelo, se eu não me engano. Como vocês entendem o futuro do uso dos produtos químicos e o transporte deles nas áreas de plataformas? Bom, essa é outra pergunta excelente também. A indústria do petróleo, a gente pode dizer que a indústria do petróleo ela é, na sua essência,
uma indústria química. Uma indústria química importante. Eu vou dizer assim, a transformação química é parte inerente, intrínseca do processo na indústria do petróleo. E o uso de produtos químicos, desde a fase de construção dos poços até a última fase de processamento de fluidos e de especificação de produtos, seja de catalisadores, fluidos de perfuração, seja de uma gama enorme durante toda a cadeia de valor da indústria do petróleo e de produtos químicos. Particularmente no mundo offshore, a gente tem um uso intensivo de produtos químicos na elaboração de fluidos de perfuração, de fluidos de completação, em que a gente realmente tem quantidades relevantes, seja as soluções salinas de fluidos de completação, seja as lamas de perfuração, e que cada vez elas têm mais também mais controle dos órgãos reguladores e mais dinâmica para que a gente não descarte o que implica em reaproveitamento, em sustentabilidade, em estabilidade desses produtos, dessas soluções. Então, fica cada vez mais importante que a logística seja capaz de atender a esse tipo de demanda e principalmente, possa enxergar a escala que essas atividades têm no futuro. Então, de novo aqui, a Bacia de Santos e esse litoral aqui de São Paulo, ele sai muito beneficiado pela escala das operações e pela oportunidade de concentrar as operações logísticas para suporte às operações de construção de poços nessas bacias aqui. Hoje a gente ainda está avançando, se a gente for olhar um pouco o desenvolvimento do pré-sal, a gente ainda está avançando um pouco por uma região que está um pouco mais próxima do Rio de Janeiro. Logisticamente, não faz muito sentido a gente usar bases navais de suporte ainda no litoral de São Paulo, mas isso é um caminho inexorável. Na medida em que a gente vier descendo para o sul, avançando, com Carcará e com outros, com agora nesses leilões, nesse próximo leilão, a ANP, então, vem de novo em direção ao sul da Bacia de Santos, norte da Bacia lá do Paraná, e começam a aparecer oportunidades que vão dar escala para essas operações aqui no litoral de São Paulo. Eu acredito que o uso não só de produtos químicos, mas também a logística de suprimento dessas unidades que vão entrar em operação no litoral sul de São Paulo, aqui no sul da Bacia de Santos, vai permitir que a gente tenha escala para essas operações e garantir que a gente tenha tratamento para os produtos químicos aqui em São Paulo. Não sei se você quer acrescentar com o Carcará. Esse é um ponto relevante que você levantou. A questão dos químicos, fluido de perfuração, de completação, fluidos hidráulicos, mas além dos químicos também descarte de materiais, é extremamente importante que, uma vez que a escala das operações, como você mencionou, esteja num volume muito alto, que seja importante que a gente desenvolva bases aqui no litoral norte de São Paulo, principalmente no litoral norte de São Paulo, que é onde hoje a gente tem a maior concentração ali, do ponto de vista logístico, faria mais sentido você concentrar bases de apoio ali. Por exemplo, já posso dar o exemplo de Carcará. Hoje, essas campanhas exploratórias que estão acontecendo em Carcará, hoje a gente está operando a partir de bases de apoio logístico do Rio de Janeiro. Mas se eu já tivesse hoje uma escala para ter base de apoio logístico em São Paulo, isso diminuiria, por exemplo, o tempo de viagem meu de um barco de apoio marítimo, diminuiria em 50% o tempo de viagem. Isso é uma economia muito grande de combustível, isso é uma possibilidade maior da gente ter a questão dos resíduos, não só os químicos, mas como resíduos de uma maneira geral, coletados de uma forma mais eficiente. E isso representa também diminuição de emissões de CO2, porque se eu uso menos barco de apoio, menos tempo de barco de apoio para chegar nas minhas plataformas, eu queimo menos combustível também. Então, faz todo sentido do ponto de vista de competitividade ambiental. Então, é importante que a gente tenha isso. A gente tem conversado, Dirceu, com o governo do Estado de São Paulo sobre a possibilidade de utilização dessas bases de apoio aqui. Vamos continuar conversando. Isso é o futuro, é uma coisa que chegará muito em breve ao Estado de São Paulo, a demanda por bases de apoio marítimos e aéreos na costa do Estado.
Tem mais uma pergunta do Ronaldo Gonçalves, da FEI. Aliás, duas. A indústria do petróleo tem investido em startups? E a outra é, há alguma estratégia de formação de recursos humanos externos às operadoras? Eu sei que tem a Petrobras tem a sua universidade corporativa, mas acho que é treinamento interno. O próprio IBP tem a questão de cursos, mas eu queria saber mais um pouco de vocês. Para a mesa. Bom, deixa eu tentar. Startups. Eu agora, mês passado, gastei 10 dias lá em São Francisco, no Vale do Silício, junto com outras pessoas da Statoil. E uma das coisas que a gente está avaliando como empresa é abrir um escritório lá para que a gente tenha pesquisas em áreas, em segmentos muito específicos, né? A parte de pesquisa e desenvolvimento na parte de digitalização e automação, materiais, mas também gestão, formas novas de fazer gestão de negócios. Porque os nossos projetos, apesar de serem de muito longo prazo, longo tempo de maturação, grandes investimentos, a gente gostaria que eles fossem encurtados no tempo de execução. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter um novo estilo de gestão, que é o que algumas das empresas, esse estilo de gestão que algumas das startups estão imprimindo, sobretudo ali no Vale do Silício, tem se mostrado bastante a utilização dessas gestões em indústrias mais tradicionais, vamos dizer assim, automobilística, manufatura e tal, tem se mostrado muito bem sucedido. Então, hoje a Statoil tem uma empresa de venture capital que faz investimento em startups. Ainda não no Brasil, começou na Europa, está migrando para os Estados Unidos, mas, dada a relevância das nossas operações no Brasil, eu vejo como um caminho natural a gente fazer isso no Brasil também. Do ponto de vista de formação, de capacitação, essa é uma questão importantíssima para a indústria. Esse não é um problema no Brasil ainda, a gente ainda consegue atrair bons talentos no Brasil, mas fora do Brasil a nossa indústria já não está mais tão sexy, vamos dizer assim, para a atração dos melhores talentos, né? Na Europa, na Noruega, mesmo durante muitos e muitos anos, a Statoil foi a empresa que número 1 na atração de talentos. Hoje a gente perde para a Google, a gente perde para a Microsoft. Então, tem um trabalho a fazer para tornar a nossa indústria de novo atrativa, para que a gente consiga captar os melhores talentos. Que trabalho é esse? É um trabalho que vai ser só feito dentro da Statoil ou só feito na Universidade Corporativa da Petrobras? Provavelmente não. É um trabalho que precisa dos institutos espalhados pelo mundo, como o Instituto Brasileiro do Petróleo faz esse trabalho, políticas públicas para atração focar em engenharia de petróleo, engenharia de software, né, as profissões do futuro. Então, isso é uma combinação de fatores que vai ser preciso para que a gente possa voltar a atrair, como indústria, né, como segmento, os melhores talentos. Boa tarde. Bom, eu já não sou mais presidente do BP, mas ainda posso, há pouco tempo ainda tenho. Eu queria falar, então, são dois temas importantes. Startups, a gente falou da inovação, né, do Brasil como sendo essa plataforma para a criação de inovação, e muitas dessas inovações vão vir dessas empresas que não existem, né? Então, nós temos nessa Tech Week, né, que o Vitor mencionou, tivemos na primeira edição delas, vamos ter de novo na Rio Gás, um espaço para startups. Elas se apresentam, né, Vitor? Elas se apresentam, cada uma tem seu tempo para fazer lá o seu speech, rápido, depois tem uma eleição entre as melhores. Enfim, a gente abre um espaço para essas novas empresas que estão surgindo e que são tão necessárias, como vocês ouviram do Mauro e do Hugo, para elas aparecerem. Então, a Rio Gás está focada nisso, e a Tech Week é um dos principais espaços para elas aparecerem, mas não o único. Sobre formação de gente, né? Esse é um do. Bom, o IBP começa muito assim, né? Então a gente tem 60 anos de tradição de formação. Acho que poucas pessoas que estão na indústria hoje não foram, como eu próprio e vários aqui, né, alunos, professores e, enfim, do IBP. Então nós temos uma programação, continuamos tendo, reformulamos recentemente toda a área já chamamos lá de gestão do conhecimento, de treinamento do IBP, para ajustar essa nova realidade que estamos vivendo. Estamos discutindo, estamos fazendo, recentemente lançamos um MBA, o MBI, é um MBA em energia com a PUC. Estamos discutindo fazer isso aqui em São Paulo, Dirceu, provavelmente com a USP, então fazer um MBA. Mas não só isso,
Então, cursos em vários níveis. Estamos discutindo, eu acho que o Hugo deve comentar, alguma coisa com a Petrobras, né? Alguma coisa que, junto com a Universidade Corporativa, né? Que a Petrobras hoje, nesse momento, e ela faz isso muito bem, está abrindo espaços muito grandes, abrindo oportunidade para outras empresas, o que é bom para a Petrobras e é bom para a indústria também. Então, nós temos uma nova estratégia, uma nova programação de treinamento para formar esses profissionais do futuro, né? A indústria passou por essa nossa indústria, realmente ela perde muitas vezes esse glamour, essa atração por jovens, por duas razões. Uma é a parte do CO2, da poluição, né? E que é um dos grandes desafios nossos, mostrar que nós seremos capazes de fornecer energia para dar prosperidade e vida melhor para as pessoas, trazer as pessoas da pobreza, e, ao mesmo tempo, sermos capazes de reduzir ao mínimo, né, o impacto ambiental que a gente faz. E precisamos desses jovens para nos ajudar a fazer isso. Não vão ser conosco aqui de cabelo branco que vão conseguir. São esses jovens. Então, nós estamos tentando preparar essas pessoas para esse novo mercado. Né? Então, nós temos... E outra parte é essa ciclicidade que, infelizmente, a cada vez que o petróleo cai, a indústria demite tantas pessoas, e agora nós estamos com uma retomada em vista, né? Então, nós vamos precisar de gente preparada, e essa é uma indústria de alta tecnologia. O Mauro falou muito bem, essa é uma indústria com uma tecnologia comparável a botar um homem na Lua. Nós precisamos de gente preparada para fazer isso, para ter gente preparada para retomar. Não basta ter só as empresas, não basta ter só o serviço, temos que ter gente para fazer isso. Então, o IBP, e eu acho que tem outras, acho que todas as empresas, as operadoras, a de serviço, veem isso como um dos grandes desafios que a gente vai ter pela frente para ter gente capaz de... Mas, felizmente, como o Mauro falou, aí no Brasil, a gente é capaz de atrair talentos, mas esse é um dos temas também. E, de novo, Rio Gás é um dos lugares, nós temos lá uma arena para jovens profissionais, e que a gente tenta atrair esses novos profissionais para mostrar à indústria, atraí-los para essa indústria, que nós estamos precisando atrair os melhores, porque eles vão ser muito necessários no futuro. Camargo, posso só acrescentar aqui que esse é um assunto bastante interessante, a questão das startups. Na última edição, um grande parceiro nosso, que é o Sebrae, que faz um belíssimo trabalho com startups, levou cerca de 40 startups lá. Nós já tivemos casos de empresas que entraram como startups em edições anteriores, que hoje têm contratos e unidades de negócio no exterior já. Para essa edição, além do Sebrae, a Apex também vai fazer um trabalho com startups, que é preparar essas empresas para exportação. E uma outra informação também, que é uma novidade para essa edição, é que a Petrobras pretende fazer um hackathon dentro da área da Tech Week. Então, essa é uma outra coisa bastante para trabalhar também com os jovens talentos. Isso mesmo. Seguramente a gente vai fazer um hackathon importante lá, e a Petrobras também tem duas iniciativas, uma delas de um fundo para investimento em startups, e a outra uma empresa de venture capital, também na mesma linha de apostar nas startups brasileiras, mas nem todas os itens críticos que precisam de inovação, de desenvolvimento, a gente consegue achar aqui no Brasil. Então, é mais um incentivo para a gente ter mais jovens, ter mais pequenas empresas e mais empreendedores apostando nesse limite da tecnologia, serão incentivados, serão suportados por empresas, por recursos, e eu acredito que essa, para mim, seja uma das iniciativas transformadoras mais importantes que a Rio Gas traz, é poder criar um ambiente onde a gente possa debater e discutir esses caminhos, essas soluções que várias empresas estão adotando, ter uma ideia dos recursos, ter uma ideia das empresas que estão surgindo, dos temas, dos problemas tecnológicos que estão sendo propostos e das inovações que estão sendo introduzidas, e ganhar uma visão de futuro, porque esse tema ele é inevitavelmente uma cadeia de soluções. O problema começa com uma pequena proposta de uma empresa e uma outra que agrega uma solução que transforma aquela solução em algo mais compreendido e que mais aplicável, e que aí outras empresas modificam aquilo e um aumenta, e esse negócio tem uma dinâmica, e a gente já experimentou isso, que multiplica, que é literalmente exponencial. Então,
eu acho que também se a gente não deu ainda motivos suficientes para vocês virem participar da Rio Gas, eu acho que esse é talvez um dos grandes motivos para estar lá e observar e participar dessa discussão e dessa transformação que vai ser decorrente desses recursos, desses investimentos e dessas empresas que vão estar lá discutindo suas iniciativas, suas alternativas, e a gente mostrando o que a gente precisa e que caminhos que a gente precisa que sejam trilhados. E sobre treinamento, de fato, a gente também... a gente hoje tem um entendimento maior de que, num determinado momento, a Petrobras precisou desenvolver uma enorme capacitação, infraestrutura, Universidade Petrobras, para treinar os nossos empregados e muitas vezes empregados de outras empresas em todos os ramos, seja de operação, manutenção de equipamentos, seja de engenharia de petróleo, seja de química, seja em várias disciplinas da indústria do petróleo. Hoje, a gente tem um entendimento de que tem uma demanda muito maior. E a gente tem visto empresas, às vezes até empresas como a Statoil, como outras empresas, treinando seus empregados nos seus países de origem, porque a Universidade Petrobras ela não vai treinar os empregados de outras empresas, então começou a cair a ficha também de que essa é mais uma área em que a cooperação, e essa é uma característica intrínseca que a indústria do petróleo tem, essa intensa cooperação entre as empresas, os operadores, os fornecedores, é muito competitiva, mas a gente tem muita cooperação. E esse é um ponto em que a cooperação parece um caminho muito mais racional do que a gente ficar se fechando e tentando treinar tudo. Isso faz parte de um modelo que já ficou para trás na Petrobras e, obviamente, a gente quis privilegiar o IBP porque tem tradição, tem história e tem capacidade para fazer essa transição. Algumas coisas a gente vai se associar com o IBP, outras coisas a gente vai deixar para o mercado e elas vão permitir assim que muito mais empresas e muito mais pessoas tenham acesso a essas oportunidades de treinamento que antes ficavam exclusivas para a Petrobras, dentro daquele núcleo de Universidade Petrobras. Bom, eu tenho mais 5 perguntas aqui, mas em função do horário, eu vou pedir desculpas e a gente vai mandar por e-mail as respostas depois. Eu queria passar para a mesa, deixar aberto para considerações finais, se alguém tiver alguma coisa mais a complementar. Eu queria só mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, a participação no debate, agradecer aos nossos colegas aqui que vieram do Rio, agradecer aí ao Dirceu, o apoio que a gente tem sempre à Secretaria, principalmente Gustavo Fiesp, viu, por nos dar essa oportunidade de estar com vocês. E convidar, eu entendo que vai ter um coquetel, né? Agora a gente então queria convidar para a gente continuar essa conversa, talvez tomando um refrigerante, um drink, né? E fazer mais um tete-a-tete. Então, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Acabou. Bom, então, em nome da Fiesp e do IBP, agradeço a mesa, agradeço a presença de vocês e estão todos convidados para o coquetel. Obrigado. Volte.